Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Então, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. E o que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Vamos ver? Então, a nossa aula de hoje é a aula de número 9, que é revisão e avaliação. Então, um momento muito importante também da nossa aula, que é a revisão e avaliação. O momento de você coletar, revisar, né, fortalecer todo aquele conhecimento e depois realizar a nossa avaliação. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos para a nossa revisão. Aqui nós vamos falar justamente sobre essa trajetória da arte que envolve a arte. O homem na pré-história e o homem no mundo contemporâneo, que envolve também a tecnologia. O homem em busca da adequação de utensílios, de acessórios, de ferramentas que facilitem a sua realidade, o seu convívio, né? Que traga conforto, vamos dizer assim, no seu cotidiano e dos outros também. Então, o homem na pré-história, ele buscava o quê? Conseguir sobreviver a todo o tempo, o espaço, o modo como ele vivia. E nós sabemos que na pré-história existem 3 marcos principais da pré-história, que foram denominados como Paleolítico Inferior, Neolítico e Idade dos Metais, sendo que o Paleolítico ele foi dividido em 2 épocas, Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior. E depois vamos para o Neolítico e depois para a Idade dos Metais, certo? Só que isso aconteceu depois de milhares de anos, não foi de uma época para outra. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho, né, desse período do Paleolítico, que é denominado também de pré-história. Vamos ver? Então, dentro da arte da pré-história, que vai de 40 milhões a 4 mil antes de Cristo, as origens da história da arte podem ser rastreadas até a era pré-histórica, antes que os registros escritos fossem mantidos. Então, quer dizer o quê? Que nesse período não existia a escrita, não é verdade? E sim só os utensílios, os resquícios que foram encontrados pelos arqueólogos que servem como vamos dizer, estudo, certo? Então, continuando, a arte deste período dependia do uso de pigmentos naturais e esculturas em pedras para criar representações de objetos, animais e rituais que governavam a existência de uma civilização. Por que essa questão de rituais? Porque nesse período eles acreditavam, né? Então tudo que eles a manifestação que eles faziam era em relação como se fosse um ritual religioso, porque eles acreditavam que fazendo as oferendas, fazendo as danças, aqueles rituais, eles poderiam obter alguns benefícios, porque nesse período eles não dominavam a pecuária, a agricultura, eles não tinham uma moradia fixa, eles eram nômades, porque eles não dominavam isso. Então, eles eram apenas coletores, eles coletavam o que estava próximo, quando acabava aquela questão da existência dele, da coleta, eles mudavam para outros lugares. A pintura desse período era denominada como pintura naturalista, porque eles faziam o desenho tal qual, mais próximo da natureza, mais próximo dos animais, para retratar, porque também alguns estudiosos afirmam que era como se fosse algo mágico. Eles acreditavam que eles, representando aquele animal fiel à realidade, eles estariam tendo domínio daquele animal. Então, eles estariam muito mais próximo daquele animal. Vamos continuar? Então, a arte na pré-história esteve dividida em 3 grandes períodos, sendo que em cada um deles apresenta características peculiares. O que são peculiares? Próprio, que é só ali naquele período que vai existir, certo? Então, continuando vamos falar sobre agora o Paleolítico Inferior. Foi nesse período que surgiram as primeiras espécies de hominídeos, provavelmente na África. Nesta época, a temperatura era muito baixa, obrigando
os humanos e outros animais a viverem em cavernas. Continuando, os objetos foram confeccionados primeiramente em osso e madeira, depois em pedra e marfim. Usavam um machado de pedra para cortar e esmagar os alimentos, para a defesa e fazer furos. As lascas eram aproveitadas para fabricar objetos cortantes, daí o Paleolítico ter ficado também conhecido como período ou idade da pedra lascada. Dentro do Paleolítico inferior, nós temos o Paleolítico superior. Os homens do período Paleolítico superior, que vai de 30.000 a 10.000 a.C., também eram nômades, deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimentos, ou seja, procuravam tudo o que era necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes e raízes. Os indivíduos confeccionavam e utilizavam objetos de pedra lascadas, ossos e dentes de animais. Então, falamos do Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Ora, quando eu falo desses dois períodos, as características são muito próprias, muito peculiares. Então, eles eram pedra lascada, porque através do atrito das pedras, eles conseguiam, né, eles obtinham o quê? Materiais cortantes, e isso eles poderiam tirar a pele dos animais, triturar alimentos, sementes. Eles eram nômades, viviam em cavernas, mas aí também já foram adequando alguns materiais, já começaram a utilizar a madeira, os ossos, não era só a pedra lascada. E eles começavam também ali a ter um domínio muito importante desse período do Paleolítico, que foi a descoberta do fogo. Então, isso também já mudou um pouco a situação do habitat dele, a questão do aquecimento. Então, aquele povo, né, aquele grupo que tinha esse domínio já vivia de uma forma mais, vamos dizer, adequada, melhor. E aí, depois de milhares de anos, nós passamos para onde? Para o Neolítico, que vem de novo. Então, o Neolítico, a descoberta e o controle do fogo marcaram a transição do Paleolítico para o Neolítico. Logo após o período em que os primeiros grupos humanos se adaptaram ao ambiente em busca da sobrevivência, o uso do fogo aperfeiçoou as ações desses grupos. Dessa forma, eles puderam, né, caçar à noite, aquecer-se do frio e cozinhar os alimentos. Essas mudanças, originadas pelo uso do fogo, permitiram aos hominídeos explorarem o meio ambiente ao seu favor. Então, vocês perceberam que a partir daí, o que aconteceu? A descoberta do fogo, eles começaram a descobrir o fogo, foi um grande elemento para eles. Mas no Neolítico, além do fogo, eles também desenvolveram uma outra forma de viver, né? A questão de começar a se adequar ao uso da roda. E isso beneficiou, mas a descoberta da roda, às vezes as pessoas quando fazem, eu descobri isso, nossa, tu descobriu a roda. Então a roda também vai trazer benefícios para esse povo, né? Eles vão começar a se mobilizar, a se locomover muito mais. No Neolítico eles já começam a ter o quê? Viver como sedentários. O que é isso? Já tem residência fixa, eles já dominam a pecuária, eles já criam seus próprios animais, eles não precisam estar se locomovendo. Nesse período, a pintura para eles não é mais necessária como se fosse algo mágico, já é apenas como registro. Nasceu tantas ovelhas, tantos gados, nasceram crianças, vamos representar a nossa colheita. Então, eles desenhavam de uma forma chamada de esquemática ou então geometrizante. Deixa a parte naturalista e utiliza o geometrizante, né? Aquela coisa muito mais rápida. Vamos chamar aqueles bonequinhos de palitinho, eram muito mais rápidos. Então, para eles não tinha mais essa necessidade de ter aquele domínio sobre o animal, porque eles já dominavam o animal, eles já viviam, vamos dizer, em pequenos grupos, como se fosse uma sociedade, uma mini sociedade. Então, continuando,
Dessa forma, eles puderam caçar à noite, aquecer-se do frio e cozinhar alimentos. Essas mudanças, originadas pelo uso do fogo, permitiram aos hominídeos explorarem o meio ambiente ao seu favor. Repetimos essa parte do Neolítico para vocês fixarem bastante esse momento, essa passagem que vai dar para a Idade dos Metais, tá bom? Então, continuando agora na Idade dos Metais. Diferente dos períodos anteriores, o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, Idade da Pedra Polida, o desenvolvimento da metalúrgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Registrando aqui, vamos lá, repetindo. Diferente dos períodos anteriores, o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, o Neolítico da Idade da Pedra Polida, desenvolvimento da metalurgia, tá? O desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que ele já desenvolveu o quê? A questão de desenvolver os metais, dissolviam, faziam suas armas, as suas ferramentas para caça, para sua proteção, a questão de utilizar os utensílios, certo? Continuando. A utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais. Então, como eu falo para vocês, não foi da noite para o dia, foram milhares e milhares de anos para poder acontecer, não essa evolução, e sim essa adequação, a necessidade do homem de buscar a sua melhoria, como até hoje acontece. Mas nós temos alguns também vestígios que foram deixados, que falam sobre a arquitetura. Vamos ver? Os domes consistiam em 2 ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Vocês estão vendo aí esses domes. Em alguns lugares também são chamados de anta, tá? Essa pedra, essas 2 pedras verticalmente, uma na horizontal. E nós temos os menires, que são grandes pedras cavadas no chão de forma vertical. Aí vocês estão vendo aí. E nós temos os cromeleques. Vamos ver? Então, os cromeleques são menires e domes organizados em círculos que são considerados cemitérios. Aí vocês estão vendo uma fotografia que representa esses cromeleques. Então, eles são considerados como se fossem os cemitérios. Ora, falamos da pré-história, falamos desses períodos que envolvem a pré-história, mas também nós falamos durante as nossas aulas sobre algo que está no nosso dia a dia, que são as representações que o homem faz. Professora, eu nunca fiz teatro. E eu sempre digo que a pessoa que conta uma mentira, ela está fazendo teatro, porque ela convence o outro que está contando a verdade. E o teatro é isso, você encarnar um personagem e você convencer o seu público que você é aquele personagem. Foi isso que aconteceu com Terpes lá na Grécia, quando ele colocou um cacho de uva sobre a cabeça e disse que ele era quem? Ele era Dionísio, e ele convenceu o público daquele período que ele era Dionísio. Então, o teatro foi intitulado como Nascido na Grécia. O homem já fazia encenações, teatro, sim, mas foi naquele momento, na Grécia, que surgiu o denominado teatro, certo? Então, vamos ver agora? Então, o teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 1550 antes de Cristo, e surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus Dionísio. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidade e vinho. Aí nós temos uma imagem, né, do deus Dionísio, mas também que ela foi feita por Caravaggio, e nós temos também uma imagem, passando uma imagem de uma estátua, né, que também representa Dionísio. Ele foi representado de várias formas. Segundo consta, o primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Terpes. Ele é considerado o primeiro
autor e produtor teatral do Ocidente. Continuando, durante esse processo da teatralidade, nós vamos entrar agora onde? No nosso ambiente, no nosso Amazonas, falar um pouco do que envolve a arte dentro do Amazonas. Estava lá na Grécia passando, mas o teatro ele atravessa todos os oceanos e chega no Amazonas através da cultura, através de todas essas encenações. E aqui no Amazonas, o que nós podemos falar sobre isso? Então, durante todo o processo de formação da identidade nacional e da criação da cultura brasileira, a arte do Amazonas teve participação de primeira grandeza. O Estado legou ao Brasil alguns de seus mais notáveis artistas e criadores, seja no campo das letras, da música, das artes visuais, do cinema e da dança. Olha o que nós temos de importante também dentro do teatro aqui no Amazonas. Vamos ver? Em 1896, bem antes de São Paulo, olha aí, 1896, bem antes de São Paulo, a cidade de Manaus recebeu a luz elétrica e com a eletricidade, o Teatro Amazonas foi a primeira casa de ópera do país a ter seu equipamento de iluminação com refletores modernos e ribaltas com lâmpadas incandescentes. Viram só a importância como o Amazonas era nesse período? Continuando, com o ciclo da borracha, o teatro no Amazonas saltará sem qualquer preparo do arraial de igreja para o profissionalismo burguês. O que ele fala isso? Do arraial de igreja para o profissionalismo burguês. Ele fala que o Amazonas não estava preparado, ele não tinha esses profissionais para atuar em grandes espetáculos e óperas. Então, tudo era importado. O Amazonas trazia esses profissionais. Hoje, a realidade do Amazonas é bem diferente. Nós temos liceu, que prepara esses artistas, dançarinos, bailarinos e etc. Nós temos já um corpo bem fortalecido desses artistas. Mas, em 1800 e tal, nós não tínhamos. Então, é quando falamos, saímos do arraial de igreja para grandes espetáculos de ópera. Então, o Teatro Amazonas é esse, vamos dizer, esse marco, desse ciclo da borracha que traz esses espetáculos grandiosos aqui para Manaus. Continuando. Então, o Teatro Amazonas ele tem várias particularidades no seu interior, na sua parte arquitetônica, e nós falamos aí na pintura decorativa, destacaram-se Crispim do Amaral, certo? E alguns outros pintores, como Domênico, Giovanni, Adalberto, Francesco. Então, todos envolvidos com as obras pictóricas que enfeitam o Teatro Amazonas. Aí nós temos o pano de boca, como eu já falei para vocês, é um pano que ele sobe verticalmente, ele não pode ser dobrado devido a essa pintura, tá? Então, ele sobe e desce na vertical. Então, continuando. Aí, a partir daí, nós passamos para quê? Nas artes práticas de análise linguísticas. Refere-se à abordagem de métodos utilizados para examinar e interpretar elementos linguísticos presentes em obras artísticas. Isso pode incluir análise de texto, discursos, símbolos, metáforas e outras formas de expressão linguísticas presentes na arte. Continuando. Ao considerar o contexto de produção, os analistas linguísticos na arte também se concentram nas circunstâncias em que a obra foi criada, incluindo o contexto histórico, cultural, social e pessoal do artista. Isso ajuda a enriquecer a compreensão da obra de arte, propiciando insights sobre as intenções do artista, as influências recebidas e as mensagens que podem estar incorporadas na arte. O que é análise de letra em música? Vamos ver? Investigação das letras de música, incluindo os temas, metáforas, simbolismo e escolha linguística, a contextualização das letras em relação ao gênero musical e ao contexto cultural. Trago para vocês um trecho agora, como beber um trecho de uma música,
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, aquela música Cálice. Então, qual é a análise desse verso? Os versos destacam a dificuldade de suportar a bebida amarga, que simboliza a opressão, e a resistência, a referência a engolir a labuta, sugere a aceitação forçada das diversidades impostas pelo regime. Continuando, existem diversas manifestações artísticas e culturais que têm o poder de estimular a imaginação, a criatividade das pessoas. Essas práticas muitas vezes transcendem os limites tradicionais e encorajam a exploração de novas ideias. Aqui estão algumas manifestações artísticas e culturais conhecidas por promover a imaginação e a criatividade. Nós temos, então, artes visuais interativas, que é o quê? Relação da arte interativa à realidade virtual, que é a VR, e a realidade aumentada, oferece experiências imersivas que desafiam as percepções convencionais. E a dança contemporânea? Formas de dança que vão além das convenções tradicionais, incorporando movimentos inovadores e colaborações multidisciplinares, certo? Então, dentro dessa dança contemporânea, nós vamos ver que nós falamos sobre a questão das leituras que envolve, certo? Então, dentro desse momento, nós falamos sobre todo o conteúdo que nós demos, né, nossa primeira unidade. E isso falamos das danças contemporâneas, que vão fazer o quê? É uma leitura que você vai ver de uma análise linguística. O que é essa análise linguística? É como você interpreta, como o artista quis, o momento e o período, certo? Então, finalizamos aqui nossa revisão.